Você já parou para pensar na força da fé? Neste vídeo vamos mergulhar no que a Bíblia ensina sobre a fé verdadeira, aquela que é invisível aos olhos, mas real e poderosa para transformar vidas. Vamos entender o que é fé, o que ela não é, conhecer os 11 tipos de fé mencionados nas Escrituras e refletir sobre como viver uma fé genuína que agrada a Deus. Prepare o coração e venha aprofundar sua caminhada espiritual. Texto base, Hebreus 11. Amados, vamos mergulhar no assunto da fé de uma forma que talvez você nunca tenha visto. Este vídeo traz uma visão ampla sobre os significados da fé que podemos extrair da Bíblia. Por isso te convido a acompanhar até o final, pois o nosso objetivo é trazer um ensinamento didático sobre a fé. Se inscreva no canal Teologia Fácil e ative o sininho para mais estudos bíblicos claros e profundos. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que o YouTube entenda que pode distribuir este vídeo para mais e mais pessoas. Amados, eu sou Flávio Silva e seja muito bem-vindo ao canal Teologia Fácil. O nosso propósito é tornar a Bíblia Sagrada acessível a todos, descomplicando temas bíblicos e trazendo ensinamentos profundos de maneira simples e direta que edifiquem a sua fé. Aqui você encontrará conteúdos relevantes, apresentados de forma clara e de fácil entendimento. Inscreva-se agora mesmo no canal e venha crescer conosco. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, neste vídeo vamos falar exclusivamente sobre fé. No Novo Testamento, encontramos no livro de Hebreus o capítulo dedicado à fé, Hebreus 11. A fé não se trata de mera crença intelectual, embora também seja racional. Ela é uma confiança profunda e inabalável em Deus. É a convicção de que Ele existe, de que Ele é bom, e de que Ele cumprirá suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer. Agradar a Deus não se resume apenas a seguir regras e normas, vai muito além disso. Agradar a Deus implica viver em um relacionamento autêntico e de entrega a Ele. É andar de acordo com seus princípios e valores, buscando fazer sua vontade. O livro de Hebreus 11:1 traz o conceito bíblico de fé. O texto diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outra versão, a Bíblia de Jerusalém, temos: a fé é uma posse antecipada do que se espera, por meio de demonstrar as realidades que não se veem. A Bíblia também nos alerta em Romanos 14:23. Tudo o que não provém da fé é pecado. Antes de tudo, precisamos entender o que é e o que não é fé. Primeiro, vamos compreender o que não é fé. A fé bíblica não é duvidar. Dúvida não é fé. Dúvida é incredulidade. E quem duvida tem pouca ou nenhuma fé. A dúvida é o maior inimigo da fé. A dúvida e o medo andam juntos e roubam nossa fé. A fé bíblica não é uma crença cega, ela envolve um diálogo saudável entre razão e confiança em Deus. A verdadeira fé também não se manifesta em fanatismo, nem em atitude de intolerância contra outras pessoas. A fé não é irracional, pelo contrário, ela envolve um equilíbrio entre a razão e a confiança em Deus. A verdadeira fé não é fanatismo, nem leva as pessoas a agir com preconceito ou a tratar os outros de maneira injusta. A fé também não se baseia em superstições ou rituais vazios. Isso é idolatria, não fé. A fé não é mágica e muito menos garante a realização de desejos egoístas. A fé não é um sentimento passageiro, ela é uma convicção profunda e duradoura que permeia toda a vida do indivíduo. Agora que já sabemos o que não é, podemos avançar no entendimento do que é a fé.
A fé é um caminho complexo que vai além de definições simples. Ao compreendermos o que a fé não é, podemos desmistificar entendimentos errados a seu respeito e alcançar uma compreensão mais profunda dessa força transformadora que move o mundo. A fé move o mundo. Como bem disse C.S. Lewis em seu livro Cristianismo Puro e Simples, a fé é a arte de manter firme aquilo que a razão já aceitou, apesar das mudanças do nosso humor. C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples. O versículo de Hebreus 11:1, que acabamos de ler juntos no início deste vídeo, responde à pergunta: a fé é algo individual e intransferível. Vamos falar sobre o que é fé em suas mais diversas formas. Vamos conhecer sua natureza, seu fundamento e exemplos bíblicos que respaldam nosso entendimento sobre a fé em Deus. Como expressou de forma muito sábia Martin Luther King Jr., a fé envolve coragem e confiança mesmo quando não enxergamos todo o caminho. Ele disse: a fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. Martin Luther King Jr. A origem e o fundamento da fé. A fonte primordial da fé reside em Jesus Cristo. Ele é reconhecido como o autor e consumador da fé, conforme Hebreus 12:2. Deus concede a cada pessoa uma medida de fé, Romanos 12:3. Pela graça divina, somos salvos por meio dessa fé. Todos recebem uma medida igual de fé. Não há distinção entre maior ou menor fé concedida por Deus. Ele distribui essa fé de forma equitativa entre seus filhos. No entanto, cabe a nós desenvolvermos e aumentar nossa fé. Em Romanos 10:17, Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas simplesmente ouvir não é suficiente. É necessário receber a palavra no coração. A parábola do semeador e os tipos de resposta à fé. Em Mateus 13, Jesus conta a parábola do semeador, ensinando que existem 4 tipos de resposta possíveis ao ouvir a palavra de Deus. Primeiro, ouvir, mas não compreender. Segundo, receber com alegria, mas sem firmeza. Terceiro, ouvir, mas permitir que as preocupações mundanas sufoquem a palavra. E quarto, ouvir e compreender plenamente, permitindo que a palavra produza frutos. Essa parábola nos ensina que a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, mas nem todos os corações estão receptivos a ela. É importante ter um coração bom e receptivo para que a palavra de Deus possa atuar e dar frutos em nossa vida. Portanto, a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Uma fé mais forte é capaz de suportar mais tribulações. Onde se localiza a fé? A fé se localiza no coração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versos 9 e 10. A Bíblia também nos ensina que de Mateus 17:20 diz que a fé é uma força espiritual. Hebreus 11:27 diz que a fé enxerga o invisível. João 20:29 afirma que felizes são aqueles que creem sem ver. Ou seja, a fé em Jesus é o único caminho para a salvação. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, para ser salvo é necessário ter fé. E a fé em Jesus é a única condição, não existe outra. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Essa é uma das declarações mais poderosas de Jesus Cristo, quando ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ele nos convida a ter uma fé profunda e transformadora. Ao colocarmos nossa fé em Jesus, encontramos o caminho para a salvação. Ao colocarmos nossa fé em Jesus, experimentamos a verdade que nos liberta e desfrutamos da vida abundante e eterna que Ele oferece. Essas 3 palavras, caminho, verdade e vida, são fundamentais na fé cristã. 1. O caminho. Jesus se apresenta como o único caminho que leva ao Pai. 2. A verdade. Jesus é a personificação da verdade. E 3. A vida. Jesus é a fonte da vida eterna. Essa afirmação de Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida apresentam uma mensagem de exclusividade. Sim, Jesus não é apenas uma opção entre outras. Ele é o único caminho que leva à salvação. Essa exclusividade coloca nossa fé e nossa confiança unicamente nele. Em Efésios 2:8 encontramos a promessa de que pela graça seremos salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo destaca que a salvação é um presente gratuito de Deus, concedido pela sua graça e recebido pela fé em Jesus Cristo. Como podemos aumentar a nossa fé? O apóstolo Pedro responde a essa pergunta em sua segunda epístola. Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 11, ele diz que podemos aumentar nossa fé com dedicação à obra de Deus e acrescentar virtudes à nossa vida. Além disso, devemos buscar conhecimento espiritual, autocontrole, perseverança, piedade, fraternidade e amor, que também são fundamentais. Ao praticarmos essas qualidades, seremos cada vez mais produtivos e frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, a ausência dessas virtudes gera uma vida espiritual limitada e nos torna cegos para as realidades espirituais, fazendo-nos esquecer da purificação dos nossos antigos pecados. A fé como doutrina básica do cristianismo. A fé é uma das 6 doutrinas básicas do cristianismo, conforme descrito na carta aos Hebreus. Essas doutrinas fundamentais são conhecidas como os princípios elementares da fé cristã e estão listadas em Hebreus 6. Portanto, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até a maturidade, não lançando novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. Segundo o capítulo 6 do livro de Hebreus, podemos então enumerar aqui quais são as doutrinas básicas do cristianismo. 1. Arrependimento de obras mortas. 2. Fé em Deus. 3. Doutrina dos batismos. 4. Imposição das mãos. 5. Ressurreição dos mortos. E 6. Juízo eterno. Hoje estamos falando somente da fé, mas é importante lembrar que todas essas doutrinas formam a base sólida do cristianismo. A fé em Deus, uma doutrina fundamental. A fé em Deus, como vimos, é destacada como uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, mostrando sua importância central na vida espiritual do crente. A natureza da fé. A natureza da fé é um tema profundo e central na teologia cristã. Charles Spurgeon, no livro Tudo de Graça, disse que a fé é o canal da graça, a graça é o rio, e a fé é o leito por onde o rio corre. A fé é, fundamentalmente, uma confiança, uma crença firme e uma convicção em algo que não pode ser percebido pelos sentidos físicos ou provado pela razão humana de maneira definitiva. Vou listar aqui 6 aspectos importantes da natureza complexa da fé.
Número 1. Confiança em Deus. A fé envolve confiar em Deus e em suas promessas, mesmo quando não podemos ver o cumprimento delas imediatamente. É uma confiança na fidelidade e no caráter de Deus. Número 2. Convicção interior. A fé não se baseia apenas em evidências externas, mas também em uma convicção interna profunda. É uma certeza interior que transcende as circunstâncias externas. 3. Relação pessoal. A fé envolve uma relação pessoal com Deus. Não é apenas um conjunto de crenças ou conceitos, mas uma ligação viva e dinâmica entre o crente e o Criador. 4. Ação. A verdadeira fé se manifesta em ação. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que a fé genuína produzirá frutos tangíveis na vida do crente. 5. Perseverança. A fé verdadeira persevera mesmo diante de dificuldades e adversidades. É uma fé que persiste mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. E 6. Dom de Deus. Na teologia cristã, a fé é vista como um dom de Deus. É algo que Ele concede aos crentes através de sua graça e não algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. Os tipos de fé na Bíblia. Agora, amados, chegamos à parte mais importante deste vídeo. Vamos falar sobre os diversos tipos de fé que podemos extrair das Escrituras. A Bíblia tem muito a dizer sobre a fé, abordando diferentes aspectos e profundidades desse tema tão essencial. Ela fala sobre a fé salvífica, a fé forte, a fé genuína, a fé rica, a fé permanente, a fé firme, a fé preciosa, a fé comum, a fé trabalhadora e a fé obediente. E ainda nos alerta sobre a fé morta. Devemos nos certificar de que estamos cultivando todos os tipos de fé que Deus nos concedeu. Menos um, a fé morta. Vamos conhecer cada um dos tipos de fé que encontramos na Bíblia. Número 1. Fé forte. É uma fé robusta e inabalável, mesmo diante das adversidades. Abraão é o exemplo clássico. Em Romanos 4, 20 e 21, diz que ele creu, sem duvidar, na promessa de Deus. Número 2. Fé genuína é a fé verdadeira sem hipocrisia. Foi o tipo de fé que fez Abraão ser chamado amigo de Deus, conforme Tiago 2, 23. 3. Fé rica refere-se à fé abundante que Deus concede aos humildes. Tiago 2, 5 mostra que os pobres aos olhos do mundo podem ser ricos em fé. 4. Fé permanente. É aquela que persevera ao longo do tempo, firme apesar das provações. Hebreus 10, 23 exorta: guardemos firme a confissão da esperança. Número 5. Fé firme. É a fé que não se abala, baseada na rocha que é Cristo. 1 Coríntios 16, 13 diz: mantenham-se firmes na fé. Número 6. Fé preciosa. Pedro chama a fé dos crentes de igualmente preciosa. 2 Pedro 1:1, destacando o seu valor diante de Deus. E 7. Fé comum. É a fé compartilhada por todos os verdadeiros crentes. Tito 1:4 fala dessa comunhão, segundo a fé comum. 8. Fé trabalhadora. Fé que se manifesta por ações. Noé é o exemplo. Ele agiu conforme creu. Hebreus 11:7. 9. Fé obediente. Fé que obedece prontamente à voz de Deus. Abraão, ao partir sem saber para onde ia, ilustra isso. Hebreus 11:8. 10. Fé salvífica. É a fé que nos conecta à salvação em Cristo. Voltaremos a esse tipo de fé em detalhes logo adiante. E 11. Fé morta. É a fé que não produz frutos. Tiago 2,17 diz: a fé sem obras é morta. Agora que vimos a variedade de manifestações da fé, é essencial compreender a mais importante delas, a fé que salva. A fé salvífica é a confiança plena em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, através da qual somos reconciliados com Deus e recebemos a vida eterna. Em Romanos 3:23, vemos que reconhecemos nossa condição de pecadores e a incapacidade de alcançar a salvação por méritos próprios.
Por isso depositamos nossa confiança na obra redentora de Cristo na cruz, que, ao morrer e ressuscitar, oferece perdão, reconciliação com Deus e vida eterna a todos que creem nele. Em João 3,16 encontramos a essência da fé salvífica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa fé não é apenas momentânea ou superficial, é uma entrega contínua à vontade de Deus. Romanos 10, 9 e 10 destaca isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, não depende de obras, mas a fé genuína transforma o crente. Tiago 2,26 alerta: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Isso significa que a fé salvífica se reflete em mudanças práticas no caráter e nas escolhas do crente. A fé salvífica nos coloca em um relacionamento pessoal com Deus, oferecendo acesso direto ao Pai por meio de Jesus e do Espírito Santo. Romanos 5,1 nos ensina: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, a fé salvífica é eterna, garantindo não só a certeza da vida eterna, mas também a capacidade de viver abundantemente na terra. João 10:10. Ela nos sustenta nas provações, fortalece nas fraquezas e nos guia rumo à santidade. Conclusão sobre os tipos de fé. Amados, as passagens que vimos oferecem diversas perspectivas sobre a natureza da fé e como ela se manifesta na vida dos crentes. Cada tipo de fé destaca uma dimensão importante da nossa caminhada espiritual. Em Gálatas 3:11 lemos: o justo viverá pela fé. Veja bem, o texto não diz que viverá pelos sentimentos ou pelas circunstâncias, mas pela fé. A fé faz a diferença entre o possível e o impossível. Deus é quem age, mas escolhe trabalhar principalmente por meio de meios humanos. Ele opera em nós e através de nós. Nos evangelhos vemos inúmeros exemplos de pessoas curadas por Jesus devido à sua fé. Embora Jesus tivesse o poder de curar a todos, muitas vezes realizou milagres de cura em resposta à fé daqueles que o procuravam. Exemplos de fé genuína na Bíblia. A Bíblia nos apresenta diversos exemplos de pessoas cuja fé foi genuína, firme e confiou na capacidade de Jesus de curar e abençoar. Aqui estão alguns relatos inspiradores. A mulher do fluxo de sangue. Em Mateus 9:20 a 22, a mulher tocou nas vestes de Jesus buscando cura. Sua fé foi recompensada quando ele lhe disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O centurião, em Mateus 8:5 a 13, um centurião pediu a cura de seu servo e demonstrou uma fé extraordinária, acreditando que Jesus só precisaria dar uma palavra para que seu servo fosse curado. Jesus ficou impressionado e declarou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os dois cegos de Cafarnaum. Logo após sair da casa de Jairo, em Mateus 9:27 a 30, dois cegos clamaram a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então Jesus perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles e disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Eu posso afirmar uma coisa: nunca vi em nenhum lugar da Bíblia alguém clamar dessa forma: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E Jesus não responder ou não curar a pessoa, o que prova que sua misericórdia dura para sempre. Esses são apenas alguns exemplos de pessoas cuja fé demonstrou ser genuína, firme e confiante na capacidade de receber a cura através de Jesus.
Esses relatos enfatizam a importância da fé genuína e confiante na experiência da cura e do milagre. Claramente podemos ver que é pela fé que os crentes recebem as bênçãos e a provisão de Deus em suas vidas. E Jesus confirmava isso sempre ao dizer, após realizar um milagre, a tua fé te salvou. A incredulidade como barreira. Em contraste com a fé, a incredulidade é frequentemente vista na Bíblia como um obstáculo para experimentar o poder e as bênçãos de Deus. Em Mateus 13, 57 e 58, lemos: E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Este versículo nos ensina que a incredulidade impede a manifestação do poder de Deus. A fé faz toda a diferença. A incredulidade, que é a recusa em crer, é o oposto da fé. Enquanto a fé é confiança em algo, mesmo sem evidências tangíveis, a incredulidade fecha as portas para o mover de Deus. Na Bíblia, a incredulidade traz consequências espirituais. Em João 3,18, vemos que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Nesse ponto podemos ver que a incredulidade leva à condenação. Por outro lado, a fé é essencial para a vida cristã. É através dela que confiamos em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Portanto, enquanto a incredulidade e a fé são caminhos opostos, a fé conduz à salvação, enquanto a incredulidade leva à condenação. O justo viverá pela fé. A Bíblia enfatiza a centralidade da fé na vida cristã, repetindo 4 vezes que o justo viverá pela fé. Esse princípio significa que somos justificados de nossos pecados por meio da fé em Jesus Cristo, e como resultado, viveremos eternamente com o Pai após o juízo. Essas afirmações são encontradas em 4 passagens distintas. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Abacuque 2,4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Essas passagens destacam a importância da fé na vida do crente, estabelecendo que a justificação diante de Deus não é conquistada pelas obras da lei, mas pela fé. Este é um princípio central na teologia cristã sobre a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Conclusão. Estamos chegando ao final do nosso vídeo com a apresentação do estudo sobre a doutrina da fé. Concluímos que a fé é o alicerce fundamental da vida cristã. É pela fé que somos justificados diante de Deus, experimentamos a salvação e vivemos de maneira que agrada ao Pai Celestial. A fé não é apenas um sentimento ou crença teórica, mas uma convicção profunda que se traduz em obras, perseverança e confiança no poder de Deus. Sabemos que os heróis da fé, mencionados em Hebreus 11, não estão ali por acaso. São exemplos para que continuemos a viver pela fé, confiantes de que Deus, que prometeu, é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Eu oro para que nossa fé seja como uma âncora firme nas tempestades da vida, sustentando e mantendo firme a nossa esperança no reino de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bem amados, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Teologia Fácil. Espero que este conteúdo seja uma bênção para você e contribua para os seus estudos e em sua caminhada de fé. Eu fico por aqui, beijo no coração e fiquem com Deus.
Na tela você encontra 2 opções de vídeo do canal para assistir. Escolha um e vá em frente. Peço que considere se inscrever e registrar seu like. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.